Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fonoline na área de audiologia. Me formei na UFBA, tenho especialização em audiologia reconhecida pelo Conselho, fiz meu mestrado e estou fazendo meu doutorado lá na UFBA também. Como sempre eu venho conversando com vocês, hoje eu vim conversar uma coisa sobre a audiologia. Na verdade, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da audiologia e mesmo que a gente não seja um mega especialista, que a gente entenda um pouquinho sobre ela e fazer um questionamento se você é aluno ainda não se formou e não pretende seguir na áudio, ou se você é um profissional formado, se talvez a gente não precise entender um pouquinho da audiologia para a nossa prática do dia a dia, tá? Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem, clicarem aqui. A gente tem conteúdos super legais para vocês das diversas áreas, certo? O que que eu vejo muito hoje em dia? E esse questionamento, na verdade, ele veio a partir de uma situação que tem sido cada vez mais corriqueira no meu dia a dia. Eu vejo que muitas pessoas têm certo receio, certo bloqueio na audiologia, porque a audiologia envolve número, porque a audiologia talvez seja até um pouco objetiva demais, mas a gente esquece a importância que a audiologia tem, né? Se a gente parar para pensar, a nossa comunicação ela se dá por via oral basicamente, né? A criança ela precisa ouvir para ela se desenvolver bem. Um idoso que possui uma perda auditiva não reabilitada, ele tem um importante isolamento social e muitas vezes, por consequência, um agravamento de um quadro senil, por exemplo. Então, a gente tem que entender que a forma como a comunicação se dá hoje em dia, ela depende muito da audição. E eu não sei se vocês sabem disso, é por esse motivo que a audiologia ela foi incorporada na audiologia, na fonoaudiologia. Em muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros lugares, a audiologia é uma formação separada, né? E aqui no Brasil a gente tem ela em conjunto. E ela é em conjunto porque se entendeu que, já que a fonoaudiologia é uma especialidade voltada para a comunicação, a importância que a audição tem para essa comunicação acontecer, tem total sentido que caminhem juntos, né? Que não sejam algo totalmente separado. E aí o que eu vejo muitas vezes são pessoas que não trabalham com áudio, e não é que elas não sejam especialistas, e não tem que ser mesmo, já que não é a área de atuação delas, né? Elas não têm noção de nada da audiologia. São pessoas que são fonoaudiólogos, trabalham com crianças, ou fonoaudiólogos que trabalham com idosos, e recebem um exame de audiometria, por exemplo, e não conseguem interpretar, e não conseguem entender se conseguem confiar naquele exame. E, claro, eu estou sempre disponível. Existem casos que realmente são difíceis, que exigem um raciocínio clínico maior, sabe? Mas que está o tempo todo. O que essa saúde significa? Eu posso confiar, eu não posso confiar, e não sei o quê. E, assim, se você trabalha com algo da fonoaudiologia, que a audição tem um peso extremamente importante, como, por exemplo, com crianças, né, desenvolvimento atípico, troca de fonológica, atraso de desenvolvimento, ou com idosos, né, hoje a gente tem uma especialidade que é gerontologia, então você vai trabalhar, por exemplo, com idosos que têm perda auditiva, com idosos que usam aparelho auditivo, você não precisa saber fazer audiometria, saber fazer o PEAT, saber, sei lá, fazer o molde, mas você precisa saber entender um pouquinho da audição daquele paciente. Tanto de saber interpretar o exame, como também entender como a audição funciona. Entender que existe uma questão periférica, sim, que é importante, a maioria das alterações são periféricas mesmo, mas que também existe uma questão central e que muitas vezes é deixado de lado, principalmente nessas populações extremas, nas crianças e nos idosos. Sendo que nos idosos, do mesmo jeito que a gente tem uma senilidade, isso também vai influenciar na questão central da audição. E em crianças, a questão mais superior auditiva, ela vai se maturando no decorrer do desenvolvimento, então a gente precisa acompanhar se essa maturação está acontecendo de forma correta. Falo de novo, você não precisa saber fazer os exames, porque você não vai
não vai ser você que vai fazer, né? Isso é o audiologista que vai fazer, mas você precisa saber interpretar o resultado. Você precisa até saber se aquele exame que você recebe é confiável ou não. Como que você vai conseguir fazendo isso? Sabendo até o mínimo raciocínio sobre a avaliação audiológica básica, olhando aquele exame, né, para ver se está ok, se não está ok, o que na hora que eu digo que um exame está alterado, que isso significa. Então, a gente tem um curso aqui que é muito legal disso, que é o raciocínio clínico na avaliação audiológica básica. Ele traz para a gente como que a gente tem que olhar o exame, como a gente pode interpretar. Eu não falo, claro que a gente revisa um pouquinho de cada teste, né, para a gente lembrar o que é, mas eu não falo como faz, nem nada disso, porque não é a ideia do exame. Então, eu queria convidar você que eu sei que não trabalha com áudio, que estuda muito, muito, muito a sua especialidade, a pelo menos se a audição do seu paciente for importante para o que você faz, a se dar a chance de entender melhor como é que acontece. Eu acho que isso vai contribuir muito para a sua prática clínica e foi para isso que a gente pensou esse curso, tá? Então, vamos abrir um pouquinho a nossa mente. Eu também tento fazer isso muito na audiologia, né? Por exemplo, quando a gente está falando de audiologia infantil, né? De diagnósticos auditivos, que a gente até tem um curso sobre isso. Eu falo muito que a gente tem que entender de desenvolvimento, a gente tem que entender um pouco de alteração de linguagem, como que a gente faz. A gente tem uma demanda hoje em dia na nossa prática clínica de muitas crianças, né? Com alteração de desenvolvimento, e a gente precisa, não sou eu que vou fazer a terapia dessa criança de linguagem, por exemplo, mas eu preciso entender um pouquinho porque eu vou atender ela, certo? Espero que essa reflexão sirva. Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente é fonoaudiólogo e que acaba abarcando um pouco tudo disso também. E para o que vocês precisarem, estou aqui para tirar dúvida. Vai lá no site, a gente tem diversos cursos para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se dar bem de assistir, tá bom? Abraço!